isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então vamos juntos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Deus abençoe o seu coração com a paz, né? Todos nós precisamos da paz. Sem a paz, nós não temos condição de controlar as nossas emoções, certo? Porque o que nós precisamos na vida é andar no espírito, aonde nós temos o domínio próprio para as emoções. O domínio próprio para todas as situações negativas que vêm na nossa vida. Nós temos que prestar atenção nisso. Qual é a resposta que nós damos para as situações negativas que vêm para a nossa vida? O que sai de nós? Então, é isso que tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não vai exercer esse domínio por conta própria, tipo a soberania, que eu estou ensinando sobre a soberania. Eu não estou negando a soberania de Deus, mas eu estou dizendo que essa doutrina errada da religião, de que Deus é soberano e ele faz a hora que ele quer, não. Nós temos que exercer a autoridade que ele nos deu, com uma responsabilidade com a nossa vida espiritual, para nós fazermos o que é preciso para ele entrar com a unção. Entende? Então, não é assim, olha, eu nasci de novo, está tudo feito, beleza, agora é isso. Não é isso coisa nenhuma. Você nasceu de novo, mas você não vê seu espírito. Tudo que Deus é está no seu espírito, mas o teu espírito não está comandando a sua vida aqui na terra. Porque você faz o que você quer. Com a tua cabeça, você que toma decisão, você inventa religião, segue a religião de outros, doutrina de outros, acha que é Deus, Deus falou, Deus disse, Deus, e nem foi, entende? Porque ainda não foi atrás, né, de receber de Deus o que ele é, através da palavra de Deus. Tá? Então, hoje eu vou mostrar aqui na Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus, para mostrar como que é feita a nossa transformação depois da primeira transformação. Houve uma na hora que nascemos de novo, amém? Todo mundo é consciente disso, né? Porque até então ninguém nem lembrava que Jesus existia ou que estava andando com, sei lá, eu acho que eu vou procurar Jesus. Não, ninguém estava pensando nisso. Cada um levava a sua vida, aliás, andava com o diabo solto aí para a rua, né? É isso aí, quem não está com Jesus está andando com o inimigo, com o diabo. Não tem outro, né, outra fonte. Mas o evangelho foi pregado para nós, obviamente, porque quando fala de Jesus é o evangelho. Amém? Alguém falou do evangelho para você, obviamente, de Jesus, foi pregado, e você aceitou Jesus. Muito bem, você nasceu de novo. Então, aquele foi um momento espetacular. Mas nós não vimos o que aconteceu, porque a gente não vê o Espírito, né? Mas houve uma grande mudança, uma transformação houve, porque eu nunca nem estava pensando como que esse Jesus era, e agora os olhos espirituais se abriram, não foi? Aí você começou a entender um pouco de vida espiritual, então, foi por causa da transformação que teve no seu espírito. Mas depois tem que ter a transformação de outras áreas da nossa vida. Porque, na verdade, quando nós nascemos de novo, algo muda na nossa vida. Muda. Amém. Mas lógico, você não lembra quando você nasceu de novo? Muda. Mas aquilo é lógico, é o sinal da nossa nova natureza, nessa nova criação que Deus fez em nós, dando-nos um espírito. Ele não foi recriar aquele espírito morto. Não, ele deu um espírito novo.
Ele fez, é uma nova natureza, com a natureza de Deus que habita dentro do nosso espírito. Não é lá que habita o Espírito Santo? Ele veio, ele agiu na hora do nascimento novo, mas com a vida de Cristo Jesus. Porque quem nos deu a vida foi Jesus. Amém? Então, lá no Espírito está a vida de Jesus. A vida de Jesus. Tá? Porque Jesus está sentado no céu, no trono, à direita de Deus Pai, ou não? Já ouviu falar isso? Ele está lá. Mas ele está aqui no nosso espírito com a vida dele, porque foi o que ele deu para nós, a vida. Amém. Que nós não tínhamos. Não adianta falar que tem vida sem Jesus, porque não tem. Todo mundo que não tem, quem não tem Jesus é morto, espiritualmente. Então, o Espírito Santo veio a seguir, é esse o passo. Primeiro, quem anda nas igrejas religiosas, nasce de, você aceitou Jesus, chama no altar, faz a oração, tudo mais. Você tem que ser batizado amanhã, no máximo mês que vem. Você não pode largar de ser batizado nas águas. Também não estou contra o batismo nas águas, porque é bíblico. Mas não é para amanhã, não é a jato. É para agora, junto do nascimento novo, ser cheio com o Espírito Santo. Tá? Porque você pode negar Jesus a qualquer hora sem a proteção do Espírito Santo. Tá? Então, a presença do Espírito Santo, gente, é fatal, é necessário, porque ela que é a estrutura da igreja. Senão, a igreja já teria acabado, tá? Porque a igreja começou na hora que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, aquelas 120 pessoas que estavam lá no cenáculo. E tanto que Pedro sai lá fora e faz uma pregação que eles estavam ali com medo, escondido, orando, esperando, que Jesus falou, esperem a promessa do Pai que vai ser cumprida, que é o batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, porque eles não estavam aqui, desde que Adão pecou, amém? Mas veja, o que aconteceu de fenomenal? Eles, todos os 120 discípulos que estavam ali, inclusive Maria, a mãe de Jesus, estava lá, também, porque ela também não era nascida de novo, ela também não era batizada cheia com o Espírito Santo. Ela era uma judia tradicional antiga da lei. Amém, queridos? Então, todos estavam no pecado, conforme está Romanos. Todos nascemos em pecado, todos depois de Adão. Muito bem. Então, eles cheios com o Espírito Santo vão lá fora, festa da Páscoa, né? Aquela festa judaica que estava vendo lá com todas as nações judaicas ali, o povo judeu de outras nações, que cada um falando lá no seu idioma, né? Porque as línguas foram divididas, né? Então, cada um falava lá na sua língua. E eles saem lá fora tomados pelo Espírito Santo, se você quer essa palavra, cheios, com aquela presença, dominando eles com uma alegria, porque quando o Espírito Santo está em nós, operando, nós temos alegria em qualquer circunstância. É bom saber isso. Por isso que é bom deixar o Espírito Santo ativo, porque senão, gente, você entra numa tristeza já já. Aí eles saem com aquela alegria lá de dentro e eles falavam. E todos entendiam na língua deles o que eles falavam. Pedro pregou assim. Olha, a operação do dom. Esse é um dom das línguas diferente, né? Com interpretação, porque ele falava, podia ser que falasse um pouco em línguas, ou podia ser que falasse em hebraico, e os outros entendiam na língua deles. Maravilha, o Espírito Santo faz essas coisas. E 3.000 homens foram batizados lá no templo, naquele tanque. Foi exatamente lá dentro que eles foram batizados. E foram os primeiros cristãos que aconteceu. Foi maravilhoso. Então, ficou aquela alegria, mas eles estão bêbados. Eles estão cheios com o Espírito Santo. É uma alegria que toma conta. Então, os apóstolos, os discípulos que andavam com Jesus, eles não precisaram ser transformados, porque foi uma obra tão maravilhosa e poderosa de Deus que aconteceu, porque eles andaram com Jesus, viram tudo como era, aprenderam tudo com ele, porque é assim que se forma discípulo. Alguém é discípulo de Jesus. Jesus era discípulo do Pai, ou não? Óbvio, ele falou, eu faço tudo que o Pai faz, por isso que ele ia lá, orar com a ação
e unção do Espírito Santo, ele fazia exatamente a obra do Pai, não era dele, em obediência. É isso que vocês têm que entender. Fazer discípulos é isso, é levar a pessoa para uma transformação de vida. É o que é. Gente, eu vejo por aí, quando eu nasci de novo, olha, tem curso de discipulado, não sei o quê, é escolinha, falando, isso aí não vai entender não. Porque não é com escolinha, é com a sua vida com Deus, entendendo como que você vai fazer, baseado no que a Bíblia diz. Tá? Então, não é um homem, tipo, que vai fazer a pessoa ser discípula. Ela é um exemplo que recebeu de Jesus o discipulado, se tornou um discípulo. Então, este é capaz de fazer outra pessoa discípula. Porque Deus Pai fez Jesus discípulo dele. Vocês estão acompanhando nisso? Então, aí tem que vir... Então, isso que eu ia dizendo, aqueles 120 discípulos que estavam no cenáculo, eles primeiro andaram com Jesus, os apóstolos, mas tiveram outros. Uma vez 70, outra vez mais 70, que ele delegou poder e autoridade, vão, expulsam demônios, curam os enfermos, pregam o reino, o arrependimento, não foi? E vão comer. E eles iam, são os discípulos de Jesus. Não eram especificamente os 12, eram outros. Tá? Então, eles andaram com Jesus, experimentaram o poder, eles não tinham entendimento de toda obra de Deus, como seria essa nova aliança, porque era algo que ia começar assim que Jesus morresse e ressuscitasse. A nova aliança, eles só sabiam da antiga. Então, eles primeiro andaram com Jesus, viram na prática tudo como que era, tá? E antes de Jesus, um pouco antes dele ser crucificado e morrer, ele já delegou o Espírito Santo para eles, vocês sabem. Que ele diz, recebam o Espírito Santo. Isso aí que foi já uma ajuda, tá? Mas eles foram cheios com o Espírito Santo lá no cenáculo. Então aí eles não precisaram mais ter o exemplo de Jesus, foi o contrário nosso. Hoje nós ficamos cheios com o Espírito, aceitamos Jesus, ficamos cheios com o Espírito Santo e agora nós vamos aprender a andar com Jesus. É diferente. Tá? Então lá porque eles foram primeiro, porque Jesus estava em pessoa. Entende isso, o processo, como que é o cristianismo, como que é a vida com Deus. Então eu vou falar agora sobre essa vida transformada. É isso que o cristão precisa ter. Uma vida transformada, senão vai ficar na igreja o resto da vida com aquela natureza carnal e nunca vai saber resolver os seus problemas. Se você não sabe como que você é espiritualmente, como que você tem que agir no espírito, você vai levar uma vida carnal. Então, você não vai saber como que você vai resolver os seus problemas. Como que você vai entregar isso para Deus? Como é que você vai ser transformado nessa área que impede você de receber a solução do seu problema? Então, é sobre isso que eu vou falar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver aqui como é que ela está ensinando para nós. Né? Agora, nós temos que entender uma coisa. Para nós sermos transformados, nós vamos ter que tirar coisas de dentro de nós. Ixi, mas é muita coisa. Para depois nós crescermos espiritualmente. Não é para ser aquela pessoa antiga. Senão você nunca vai ter uma vida transformada. Amém. Você nasceu de novo, aceitou Jesus, nasceu de novo, foi cheio com o Espírito Santo, mas você não usa o poder do Espírito Santo na sua vida para você ter revelação da palavra e ela transformar você. Então, a pessoa fica carnal. Eu não vou pôr a minha mão no fogo de que toda pessoa que nasceu de novo é salva para sempre. Depende do estilo de vida. A pessoa pode ter jurado Jesus, ter ajoelhado, feito jejum, seguiu, mas depois, se a pessoa vira as costas, larga a mão, eu não vou falar que eu não sou aqui para julgar quem está salvo e quem não está, mas eu já trouxe esse ensino aqui. Como que nós vamos fazer para que a salvação perdure em nossa vida? Porque tem várias escrituras que nos falam sobre isso.
Então, não é bem assim. Um dia eu fui na igreja, eu sou salva, eu faço a vida que quero. Quer dizer que você pode pecar o que você quiser. Hein? Né? Não, então, o dia que eu aceitei Jesus, eu fui lavada no sangue de Jesus, me arrependi de todos os meus pecados, e Deus, meu Pai, me perdoou de todos os pecados e disse, olha, eu lancei no fundo do mar com uma pedra que é irremovível. Eu nem lembro mais, nem sei quem você era, porque eu nunca nem te conheci antes. Mas agora eu te conheço por causa do sangue de Jesus, que está aí a vida dele. Você é meu filho, você é minha filha. Olha isso. Você entende? Então, aquele pecado foi perdoado do passado. Deus nunca veio. Isso não existe. Agora, a partir dali, eu tenho que andar nisso aqui, numa vida transformada. Então, não é assim, um dia, quando eu fui salvo, aceitei Jesus, eu sou de Jesus, nossa, eu sou... Mas você anda com ele? O que você faz? Não é só ir na igreja que quer dizer salvo. Está cheio de gente na igreja que não é salvo. Também tem isso. E Deus é bom e Ele abençoa as pessoas que vão. Não interessa. O que você quer com esse Deus que é essa grandeza? Né? Que é essa soberania, esse poder. Ele ama, Ele salva. Mas isso não quer dizer, porque depende da pessoa. Tá? Então, muitas coisas vão ter que ser tiradas da vida, da sua vida, se você quiser ter uma vida transformada. Para os problemas da sua vida que você não vê solução serem resolvidos. Então, vai ter que tirar muita coisa. Mas isso, gente, é tudo na leveza do Espírito Santo, é no amor, é na alegria, é naquela, sabe assim, com aquele encontro com Deus todos os dias que Ele te planifica todos os dias, Ele te ama, você anda nesse amor, Ele te carrega, você quer ir no outro dia e se encontrar com Ele, porque Ele lá está. Então é bom ir naquilo, Ele vai te transformando. Então não é ferro e fogo a transformação, é no amor. É como a gente cria o filho, que ninguém vai... Um bebê, você não vai ficar criando bebê com chicote, com chinelada? Imagina, você cria com amor, vai ensinando, porque eles não sabem nada. Então, nós não sabemos nada da vida cristã. Está no nosso espírito. Agora precisamos da Bíblia para entender o que está no nosso espírito. Então, é isso que falta para o cristão. Fica lá empacado na igreja 20 anos e está naquela. Mas vamos lá, então, ver o que ele diz aqui, né? No versículo 18, então, de 2 Coríntios, capítulo 3, olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados, amém? Então, vem cá, eu vou esmiuçar esse versículo, porque tem muita coisa para falar aqui dentro. Mas uma delas é que somos transformados pela glória de Deus. Então, olha, gente, é bárbaro, tá? Às vezes fica meio assim, constrangedor para nós, porque a gente ama o pecado. A tal ponto que nós não queremos que aquilo saia de nós. Sem saber que tem coisa maravilhosa além daquilo, que nunca vimos, nunca ouvimos, nunca experimentamos. Você tem que chegar lá. Em saber que a vida de Deus, essa vida que Ele nos deu e que promete todas essas promessas para serem realizadas na nossa vida, são melhores do que nós já experimentamos de bom nessa terra. Não se compara. É muito melhor essa vida transformada. É muito melhor porque funciona. Ela é uma bênção de Deus. Então, ele está dizendo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, tá? Então, quando o Espírito Santo veio no nosso espírito, aceitamos Jesus, fomos batizados, o Espírito Santo veio no nosso espírito, porque ele está aí no seu espírito, você tem que entender. Nós nos tornamos um espírito com ele. Isso não dá para ver. Você tem que ter revelação. Por isso que a oração, e você vai estudando e repetindo isso, e focalizando, porque isso é meditar. Você vai pensando e meditando na sua oração. Eu sou um espírito com o Espírito Santo. Igual Jesus foi aqui na terra, porque ele disse, eu vou dar o meu espírito para você. É o Espírito Santo, o espírito dele. Está em nós. Para fazer, ele disse, não as mesmas coisas, mas obras maiores ainda. Pensa nisso. Né?
Então, gente, que ele quer dizer que é salvar as outras pessoas, seu canal. Porque tudo de maior Deus já tinha feito aqui, ressuscitar morto, abimar, sei lá, gente, fazer cair fogo do céu, multiplicar pães, e é isso tudo, né? Então, quando nós nascemos de novo, houve uma abertura nos nossos olhos espirituais. Porque a gente era cego espiritual, a gente não sabia nada, nós não entendíamos nada e nem enxergava. Então, um pouco os olhos espirituais se abriram para entender que há uma outra dimensão, uma outra vida, que tem Jesus, que é vivo, que agora ele anda conosco, né? Foi lindo você ouvir falar isso quando você nasceu de novo. Jesus anda com você, ele está... Nossa, você entendeu? Tipo, isso daí é abrir olhos espirituais. Não é que você fica vendo aqui assim, tá? Isso que a Bíblia, quando a Bíblia fala de olhos espirituais, é isso que ela tem, é isso que ela está falando, tá? Então, coisas aconteceram em nós, no nosso espírito, né? Tudo que é de Deus. E nós fomos transformados. Ele está dizendo aqui que nós nascemos de novo e agora nós temos que ser transformados, tá? Então, essa transformação que ele está falando não é do espírito, porque o espírito vai transformar o quê? Se ele já é o que Jesus é. Você tem que entender que o seu espírito é exatamente o que Jesus é. Por isso que nós podemos andar com Deus. Antes não. Entende isso? Você tem que saber que esse poder habita dentro de você. Que o que Jesus é está em você. Por isso que você tem que viver a vida espiritual para ser liberado. Para sair de você, para vir para cá, para fora. Pensa nisso. Por que você busca Deus? Não é só para você ter um carro, para você ter saúde. Tá bem, aleluia, glória a Deus. Mas para você ter a vida dele, operando através de você. Pensa nisso. É completamente diferente. Por isso que estudar a palavra de Deus te leva a este âmbito de que agora o seu espírito é perfeito. Então, ele não tem o que transformar. Então, a Bíblia, quando fala em transformar, ele está falando de outras áreas da nossa vida, que são o quê? A mente, as emoções, a nossa vontade própria, né? As atitudes próprias. E são tantas coisas, né? A nossa personalidade, a própria personalidade. Gente, aí vai. É uma coisa sem fim. Então, que isso seria o nosso eu próprio, o que nós somos por dentro. É a isso que tem que ser transformado e ponto final. Porque o seu espírito está perfeito, você nasceu de novo. Agora, esta área aqui, que é da alma e da mente, aonde estão a vontade própria, a personalidade, as atitudes, né? Todas essas emoções, e etc. Tudo isso é que vai ter que ser transformado, porque não é... Lembra o homem velho que eu trouxe aqui a semana passada, o ensino? Gente, vamos pegar isso, que vale muito a pena. O homem velho, a Bíblia diz que ele está tido como morto na cruz com Jesus. Pelo que ele fez no nosso espírito. Eu não preciso andar mais ser aquela pessoa. Sabe? Um dia eu perdoo, outro dia não. Um dia eu sou boazinho, outro dia não. Um dia eu vou servir a Deus, outro dia não. Um dia, sabe, eu não quero nem saber. Ei, isso não é vida espiritual. É isso que tem que ser transformado. Aí é que está, quando você aprender a andar nesse lugar do Espírito. Porque se você tem entendimento, o Espírito Santo está te ajudando. Abrindo os seus olhos, tá? Então, se nós vamos crescendo espiritualmente, coisas boas, maravilhosas, vão acontecendo na nossa vida. Porque Deus não está segurando nada. Deus não segura a bênção de ninguém. Ele é bom. Eu já não trouxe esse ensino aqui? Eu já trouxe. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que ele é bom e tudo que vem do céu é bom. É dele. Até o cara lá que não presta, que faz coisas horríveis no mundo, levou tiro para todo que lado, foi para o hospital, saiu vivo. Isso é bondade de Deus, porque o diabo ele não deixa por menos, é para matar mesmo. Porque Jesus falou, ele vem para matar, roubar e destruir. Então Deus é bom, você tem que entender. Agora, se ele é bom para o mundo inteiro, porque deixa o sol brilhar, ele faz a chuva cair, faz a plantação crescer, dá comida para todo mundo, ele é bom para gente que nem quer saber de Deus, que nem está lembrando, caçoa dele.
que dirá você que é filho dele. Você tem que ter revelação disso e glorificar Deus o dia inteiro. O Senhor é bom, puxa vida, agora mesmo o Senhor está comigo, olha que maravilha. Gente, ele começa a agir na sua vida com essa bondade, porque você está dando ênfase para ele, coisa que você nunca fez, porque você não tem revelação de quem realmente ele é. Você está achando que ele está nesse papel aqui? Não, esse papel que tem que virar vida para transformar você, tá? Então, agora que nós temos um espírito que foi transformado completamente com o nosso novo nascimento, é dele que vai vir a transformação para a nossa alma. Tá? Então não pense que é do nada, de um vazio aí. Pensa nisso, você vai ter que estudar, isso vai ter que ser revelação para você. Você nasceu de novo, o seu espírito está vivo aí dentro com a presença de Deus. É através dele, com a palavra, por isso que você precisa da palavra, para ir dando mais força, assim, a condição para ele operar e fazer sair, para transformar a sua alma, a sua mente. Está valendo? Então não é assim, porque se você nem sabe como opera, você não sabe nem como orar. Você fica, sei lá, você está orando assim, nem sei o que está acontecendo. Não, você sabe o que está acontecendo. Então você vai firme, você vai fundo naquilo que está a seu favor. Tá? O seu espírito está a seu favor, porque ele é de Deus. Pensa nisso, ele não quer destruir a sua vida. Quem quer destruir a sua vida é a sua alma, que pensa o contrário, ela é sua. Se você não cuidar dela, ela te leva para o buraco mesmo, que é o que ela quer. Que ela sempre foi do pecado. É onde o diabo age. Ele, no nosso espírito, ele não tem entrada, sabe? A menos que eu vire as costas para Jesus. Se hoje eu largar a mão de tudo, nunca mais abro a Bíblia, nem lembro que Jesus existe, não estou com nada, sabe? Vou levar minha vida agora, como se eu não tivesse Deus. Porque até ímpio fala, meu Jesus. Eu já escutei, o cara lá nunca nem sabe assim, nunca foi na igreja e fala isso. Quer dizer, isso não quer dizer que a pessoa está salva? É, né? Meu Deus, que Deus que guarde. Deus que guarda. Então, quer dizer, ele sabe que tem um Deus, porque não vai atrás. Mas é isso. Não é isso que quer dizer que a pessoa está salva. Tá, gente? Então, não é uma vez salvo e salvo para sempre. Não tem nada a ver isso. Então, por isso, continue ficando firme, para que através de você saia o poder de Deus para abençoar aqueles que precisam ser salvos, que rodeiam vocês. Tá? Então, vamos ver João 3, aqui o que Jesus explica sobre essa transformação. E ele está falando aqui com Nicodemos. Pôr um fundinho musical para a gente. Vocês ficam muito quietos aí, pelo amor de Deus. Vocês ficam quietos aí. Mas eu sei que vocês estão prestando atenção. Amém. Uhum. Glória a Deus. João 3. Então, Jesus está falando aqui com Nicodemos, que é evangelho de São João. Então, ele era um fariseu, vocês sabem disso, tá? E ele veio falar para Nicodemos que para andar com Deus, para você entrar no reino dele, você precisa ter a sua alma transformada. Então, vamos ler lá, versículo 3 de João 3. E a isso Jesus respondeu, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá? Então, para essa transformação acontecer, foi o que eu disse, tem que ser na alma, onde estão os atributos da alma, que é o quê? São as nossas emoções. O que é emoção? Nossa, aconteceu um negócio, foi um ímpeto, pum! Coisa que você todo dia está assim, beleza. Aconteceu um negócio, pá! Isso é emoção. Ou ela fica te atiçando. Então, emoções precisam ser transformadas, vontade própria, porque a vontade própria, ela pende para a carne, porque ela é da carne, da alma, e ela quer fazer coisas acima de Deus, como se ela fosse Deus, elaborar planos. Então, também não pode, tem que ser transformado para receber a vontade de Deus. Eu sei o que é isso, porque para eu ir para os Estados Unidos, eu tive que ter essa vontade.
Essa vontade me dominou e eu fui e enfrentei tudo que foi preciso para eu fazer esta vontade que era de Deus, que eu conheci perfeitamente e passou a ser a minha vontade. É isso, eu sei muito bem o que é que eu estou falando. Então você tem que chegar lá. Para você servir a Deus, tem que fazer isso. Mas chega lá, porque você começa a buscar, a orar, a aprender tudo isso, ele começa por uma vontade que você nunca teve, é ele. E você sabe que é dele, porque é tão unido, porque ele está no seu espírito. Começa a passar para essa parte da alma, para as emoções, vontade própria e tudo mais, a mente, e a vontade de Deus passa a ser a sua. É tão forte, sabe, como se fosse o pecado. Porque você sabe o que é a vontade do pecado. Ela é forte. A vontade de Deus é forte. Você segue. Você paga o preço que for, você vai atrás. Isso é maravilhoso, tá? Então, nós temos capacidades que são do nosso espírito, ok? Porque o espírito é igual a Jesus. E para que essa capacidade espiritual venha para a nossa parte carnal nos transformar, nós temos que dar alimento espiritual para a nossa vida espiritual, que nada mais é que a Bíblia. Por isso que tem que ler Bíblia, estudando, lendo, prestando atenção, porque o Espírito Santo está agindo, você que não está vendo. Você põe uma semente lá, você aduba a terra, tal, eu vou plantar essa semente aqui dessa árvore maravilhosa que eu quero ter em casa, no meu quintal, né, sei lá. Você planta lá, mas você não vê o que está acontecendo debaixo da terra. Né? Você vê? Vai demorar semanas, às vezes depende do que, meses até, para ela germinar e sair para fora da terra. Deu sinal. Gente, quando nós estamos estudando a palavra, estamos lendo, estamos querendo, falando com o Espírito Santo, está acontecendo algo de Deus nesta transformação. Porque Deus diz que a palavra dele é semente. Então, a semente é isso. No natural, você planta, você não vê. Você vai todo dia lá olhar, nada ainda. Rega mais um pouco, vamos pôr um pouquinho disso aqui. Nada, uma ansiedade, nada. Mas ela está operando. Um dia ela aparece. É o que está acontecendo dentro de você que está buscando. Porque ele está transformando você, a palavra de Deus. Por isso que quem nasceu de novo tem que trazer alimento espiritual, que é a Bíblia, para fazer essa semente germinar, crescer a palavra e sair, transformando você, a ponto de parecer para as outras pessoas. Elas vão ver que você... mas você não faz mais isso? Cadê você? Onde você faz? Você vai... Nossa, mas é isso aí, pelo que você fala, pela sua conduta, como você está, dá para ver. Está valendo? Então, é isso que ele está falando aqui para Nicodemos, tá? Então, nós precisamos de um tempo, precisamos dar um tempo para que a palavra de Deus opere em nós, mas nós temos que fazer com dedicação. Demora, mas também não precisa demorar agora, daqui para frente, mais 20 anos, né? O que você acha? Não, eu acho que dá para ser mais rápido. Porque agora você tem mais entendimento, as coisas estão mais claras para você do que no começo. Então, veja 1 Pedro, olha isso. Que palavra maravilhosa essa palavra, ele escreveu isso aqui com entendimento espiritual, tá? Então, olha só. Versículo, 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ver o versículo 23. Diz assim, olha só. Então está no fim da Bíblia, né, Pedro, ok? Antes de Apocalipse, ali perto. Diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, que vai ser destruída, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, nós nos tornamos criaturas de Deus através da palavra dele. Jesus não é o verbo? Nós nos tornamos filhos de Deus através da própria palavra dele. Criaturas de Deus, tá? Então, nós quando plantamos a semente, precisamos dar um tempo para ela germinar, crescer,
ser uma árvore para dar fruto. É o que nós... Por isso que Deus, ele deu um exemplo de árvore. Ele não falou que vai ficar uma coisa rasteira ali. Não, é para ser grande, gigante, para dar frutos. É isso aí. Eu tive uma visão uma vez que Deus falando sobre o que eu ia fazer do meu ministério há muitos anos atrás. E ele me mostrou assim, lá onde eu morava, tinha uma cidade perto que chamava Indiana. Eu morava em Regente Feijó. Tinha uma cidade perto que chamava Indiana, mas você podia ir por dentro, você ia por terra, rapidinho, que era tudo uma cidade perto da outra, sabe assim? Então, você rapidinho chegava, mas aquele areião era aquele areião, assim, quando chovia não era muito bom, mas era um areião. E na encosta da estrada, tinha muitas árvores, porque eram fazendas, tudo era fazenda. Então, tinham árvores assim com frutas de todo tipo. Então, Deus me levou naquele cenário. Porque é isso, Jesus usa aquilo que é peculiar da sua vida, como está na Bíblia, para eles entenderem. Então, ele me mostrou uma árvore nessa estrada da Indiana. E ela não era muito alta, mas tinha um homem caído embaixo, assim, mas digamos que era do tamanho desse microfone, desse pedestal. Mas o homem estava quase morto ali. Como que ele ia levantar? E era cheio de fruto assim. E eu ia passando, Deus falou, alimenta este homem, senão ele vai morrer. Eu entendi, agora eu sei muito bem o que é isso. Quer dizer, a palavra de Deus se tornando fruto na sua vida, são os frutos espirituais, de Gálatas 5, versículos 22 e 23. Esses frutos espirituais não são para você. Esses frutos são para alimentar pessoas no reino de Deus. Por isso que nós temos que ser transformados. Ele diz, se você não der esse fruto para essa pessoa, ele vai morrer. Porque ele está sem alimento, é vida. Ele estava num sentido figurativo, ele estava mostrando que o alimento que ia salvar a vida, que aquele homem estava morrendo, que nada mais era do que eu dar a palavra de Deus, ensinar, passar para as pessoas, para elas viverem espiritualmente. Então é isso que ele está mostrando aqui sobre esta palavra, que ela é incorruptível. Então é isso que eu disse, a semente está debaixo da terra, ela vai germinar. Então esta palavra que é a semente está no seu espírito e ela vai germinar para sair para a sua alma, para a sua mente. Por isso que a mente tem que ser renovada com a palavra. Quanto mais você lê, quanto mais você fala, quanto mais você se detém, senta, pega, lê com cuidado, vai pesquisando, vai recebendo isso. Não vai demorar muito para você estar sintonizado com a palavra e começar a meditar, pensar naquilo. Não vai demorar. O negócio é não largar. O negócio é continuar. Tem que ser um processo contínuo, tá? Então, essa semente está crescendo lá dentro de você, é a palavra. Ela é incorruptível, gente, ela não se destrói. Ela está perfeita. E ela vai ser germinada. Ela está dentro de você, tá? E, eventualmente, ela vai aparecer na sua vida. As pessoas vêm. Você não precisa fazer discurso, você não precisa falar. É a sua vida, que agora é a própria vida de Jesus em você. Isso é maravilhoso. Aqui na terra. Então, vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 5, tá? 2 Coríntios, capítulo 5. Então, nós temos que ativar muita coisa que está lá dentro de nós. Tipo o que está adormecido. Nós temos que ativar. É com a sua oração. Por isso que andar com Deus, estudar a palavra, não precisa ser pessoa inteligente. Porque não tem gente que é super dotada. Né? Eu admiro, eu acho massa. Nossa. Mas não é o caso para andar com Deus. Porque Ele ensina no Espírito. Coisa que você nunca fez, que você nunca entendeu, que você nunca soube, você está capacitado. Porque o seu Espírito está capacitado. Pensa nisso, é uma glória. Então, gente, não tem competição de quem sabe mais, quem sabe menos. Quem sabe mais, porque está indo mais buscar na fonte. É só isso o negócio. Não tem negócio de burrinho, pouquinho, não, tá? Então, veja aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Vamos ver isso aqui melhor. Porque tudo isso que eu estou falando, eu estou esmiuçando 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós vimos, que somos transformados de glória em glória. É que tem que mostrar as outras palavras, como é que isso funciona. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, você não está nele, você nasceu de novo. Você não é homem velho mais. Por que você vai andar igual ao mundo? Igual as pessoas que não têm Deus? Igual as pessoas que não têm a mente de Cristo. Pensa. Porque nós temos a mente de Cristo que está no nosso espírito. Ela não vai ser dada, ela já foi dada. Eu preciso resgatar esta mente, transformando a minha mente com a palavra de Deus. Tá? Porque você vê, se você anda com gente que não é espiritual, você tem conversa? Você nem pode falar, porque a pessoa não entende. Então você tem que fazer o quê? Você tem que conversar com o que ela conversa. Isso faz mal para você. Isso faz mal para você. É que nem comer uma comida indigesta, não faz a digestão, você passa a noite em claro, faz um mal terrível. Tá valendo? A amizade, onde você troca coisas, não dá. Se você não cresce espiritualmente, você fica fora do reino de Deus. Isso é o perigo. É o perigo. Você perder até a salvação. Mas não estou julgando. Mas tem muitos versículos que nós temos que andar alinhados com a palavra. Porque se eu vou andar com aquelas pessoas que não estou fazendo negócio, estou trabalhando, estou na empresa, estou no meu emprego, tudo bem, mas ali você está tratando do negócio. Você está tratando do teu trabalho. Mas isso não é a vida pessoal, a sua vida de entretenimento, de amizade, que você partilha a sua vida. Não. Isso aí não. A Bíblia é contra. Que isso atrapalha completamente a sua vida espiritual. Então, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o homem velho já passou, lembra? Que a gente viu a semana passada, acho que foi a semana passada, né? O homem velho já foi. Não é mais para eu ser aquela pessoa que eu era mais de 40 anos atrás. Acabou, aquilo lá acabou. Tem que renovar. Tem que ser alinhado com Jesus. Presta atenção. É isso que ele está falando. As coisas antigas já passaram. Agora tudo se tornou novo. Por quê? Porque vai indo de glória em glória. Como ele disse lá, vai crescendo. Não pode ficar estagnado. Você não pode ficar estagnado. Se você parar num lugar, a propensão é voltar para o velho. Aí que está. E doutrina errada. Também volta para o velho e a porta é bem larga da doutrina errada. Você faz o que você quer. Porque com a doutrina errada você faz o que você quer, você vai onde você quer, tudo Deus é bom. Ele é, mas não é assim. Tá? Então precisa ter cuidado, tá? Então, nós vamos crescendo espiritualmente com essa vida nova, porque nós temos uma nova identidade. Lembra que eu falei que nós temos uma identidade agora? Que é a identidade de Cristo Jesus, porque eu nasci de novo da identidade dele. Foi passada para mim. Por isso que eu tenho que morrer para mim mesma. Eu não vou poder usar a minha carteira de identidade do homem velho no reino do Espírito. Você entende agora? Trocou. Porque agora, até a filiação e a paternidade mudou. Jesus falou, agora não chama mais, não é seus pais aqui. Agora seu pai é Deus, meu pai. Ele que é seu pai agora, não é? Amém. Então, a identidade é nova. Nós temos uma identidade nova, com um pensamento novo com atitude. Isso é o cristianismo. Nem na igreja fazer festa, folia, e aliás é só briga, um briga com o outro briga com um, é só confusão, quando sai dali, não pode, gente, isso não tem nada a ver com o cristianismo, porque não está com a alma transformada, com essa parte aí, transformar a personalidade, né, com as atitudes, nada está transformado, então um não aguenta viver com o outro, fica igual no mundo, lá no clube, não é assim? De repente, pum, dá bode. Tá? Aqui, não, nós temos que melhorar a cada dia. E Deus põe as pessoas certas para você ficar do lado, que é para
Faca com faca. Pim, 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 pim. Pim, foi a isca. Mas tá afiando, tá ficando bom pra caramba. Vai discernir tudo. Essa transformação que ele vai nos dando de glória em glória, porque já temos essa identidade, é que faz a nossa vida ser melhor. A minha vida nunca foi tão boa como é agora. Mas olha, vem cá, pensa bem, gente, se esse Deus é glorioso ou não é. Ele é. As minhas filhas não moram aqui, eu tenho netos que lembram de mim, falam com a mãe, é vovô. Lembram da gente? Lembram, mas a gente não se fala porque eu vivo correndo, eu tenho muito serviço e o resto do tempo eu tenho que estar com Deus. Assim é rápido. O Fernando trabalha o dia inteiro, aquela coisa. Elas também, as crianças também. O mundo está assim, correndo. Então, eu não tenho filhas comigo, eu não tenho netos comigo, eu não tenho meus pais comigo que viviam comigo. Eu tenho meu marido e eu louvo a Deus todo dia pela graça de Deus de conservar meu marido comigo. E que nós nos alinhamos, depois de tantas facadas assim, pim, 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 afiando, nós ficamos afinados. Afinou. Graças a Deus. É paz, é harmonia. Então, meu Deus, eu tenho Deus, Jesus está na minha vida. É melhor, muito melhor do que todos estivessem ao meu redor. Você não tem noção o que Deus tem para dar para você. Você não experimentou. Você tem que experimentar o que Deus tem para dar. É muito maior. Por isso que Paulo disse, olhos que nunca viram e ouvidos que nunca ouviram, tais são as promessas de Deus reservadas para aquele que ama Cristo Jesus. Amém. Não, eu não tenho tempo para ficar pensando. Eu sei como comandar minhas emoções. Eu nunca vou ficar andando em tristeza, em perdas. Eu não ando com isso. De jeito nenhum. Porque eu ganhei tendo Jesus. Então isso é transformação de alma. Eu não sou dona de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Porque meus filhos eu ensinei. Até na hora certa. Que elas se casaram. Uma tinha 23 e a outra acho que tinha, 25, 26, por aí. Já tinham aprendido bem o que era ser casada, ter uma vida. Eu ensinei. Então é isso aí. Entendeu? Então, se você não tem Deus, o que você vai levar da sua vida? Fica essa briga, você querendo ser Deus. A sua alma tem que ser transformada para você experimentar o melhor de Deus. Porque eu tenho sido transformada de glória em glória, em glória, em glória, em glória. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. Eu trabalho tanto, mas agora minha responsabilidade é outra, né? De criar filho. Imaginou eu ter que criar neto? Não é minha responsabilidade isso, é a responsabilidade da mãe, do pai. Não preciso carregar isso, de jeito nenhum. Eu amo meus netos, mas é responsabilidade delas. Eu fiz muito bem a minha parte. Deus me deu força, porque eu já me converti na hora que essas crianças nasceram. Então, glória a Deus. Já fui aprendendo como viver nessa condição, tá? Então, como que eu vou ser transformado com isso de glória? Como que é isso? É receber o alimento espiritual, que é a semente incorruptível, para que ela, através do seu espírito, venha, então, germinar na sua parte carnal, transformando a sua vida. Porque a carne não tem solução. A carne não muda, você tem que entender isso. É você que vai mudar, a sua carne não muda. Sabe? Ela é aquilo, só quando Jesus vier que ele vai redimir essa parte. Ainda não está redimida essa parte da nossa alma. Então, ela não tem jeito. Ela não vai ficar melhor. Ela não vai. É você que vai viver a vida que está no teu espírito. E crucificando aquela parte. Porque a força do seu espírito faz aquela parte estar como morta. Na cruz. Mas se você para de orar, veja como ela não tem jeito. Ela volta a ser dele. O que você fazia antes de ser salvo, você vai fazendo de novo. E acha delicioso. Pensa nisso, meu Deus. O pecado. Volta. Como é que está salvo uma pessoa dessa? Se não arrepende e não para com aquilo e começa a andar com Jesus. Está salvo? Presta atenção. Presta atenção. Você não é dono da sua vida. Você tem responsabilidade com a sua vida.
Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é que tem que ser o Senhor da sua vida. Está valendo isso? Está entendendo? Maravilhoso, tá? Então, essa palavra de Deus incorruptível no nosso coração, ela vai crescendo e crescendo e crescendo, e ela vai produzindo fruto. Né? O fruto qual? Da paz, do amor, da longanimidade, da paciência, sabe? Tudo só coisa boa. Da alegria, da força, da juventude, porque renova as nossas forças. Entende? Aí veio uma moça trabalhar lá em casa, aí ela assim, mas fez lá uns elogios que não interessam. Amém. Tudo bem, glória a Deus. Depois, aí falou 2 dias depois, eu fiz, mas escuta aqui, eu falei o nome dela. Não, mas eu tenho 72. Eu falei, eu tenho 72. Não, ficou branca. Não, eu falei, sério, eu não vou buscar meu documento, você tem que acreditar no que eu estou falando. Não, nunca vi isso. Eu falei, então, vamos dar glória a Jesus, porque essa é a vida dele na minha vida. Ela falou, não, porque você age, você faz tudo, você não sei o quê. Então, é Jesus. Ela deu 2, 3 passos para trás. Porque ela estava me elogiando todo dia. Eu falei, não, peraí. Não, mas esse elogio é para Jesus, não é para mim. Isso é ele, é a vida dele. Tá? Eu podia estar capenga, doente, esclerosada, Alzheimer, ridícula, internada, sem vida, resmungando, coroca e tudo mais. Véia coroca, que nem Timóteo falou aqui, hein? Aliás, Paulo falou para Timóteo, véia coroca, que as véia coroca com doutrina errada. Podia estar. No entanto, Deus falou, não, você vai pregar a minha palavra. Você vai ensinar. Eu quero que você ensine. Então, ele me dá força. E o que Deus quer que você faça? Você pensa nisso. O que Deus, imagina, quer que você faça se você for andar com Ele? É maravilhoso. É a melhor vida. Eu testemunho para vocês. Essa presença de Deus na minha vida, na vida do meu marido, que se estende para minhas filhas, para os meus netos, para os meus genros. Eu falei, Fernando, ele vai fazer semana que vem, ou essa semana. Semana que vem, né? Semana que vem ele vai fazer 76 anos. Mas ele está com a mesma... Eu falei, Fernando, era para nós estar no internado, no andar, dor aqui, pô, a gente vai viajar aquelas malas pesadas e arranca, põe para lá e vai... Tem... Às vezes fala, deixa eu ver o documento, fila de idoso, peraí, que agora é não sei quanto. Nem precisava estar naquela fila, mas vamos usar a regalia, né? Gente, é sério, se você quer ter uma vida abençoada, é com Jesus, não tem preço, esse mundo, tudo que essa gente está por aí, se você for sentar, eles já foram no hospital 10 vezes a semana. Mas remédio que não tem mais conta, de tanto que tem que tomar, tratamento que tem que fazer que não acaba. Tudo coisa ruim. Falta de Jesus. Ele é a vida. É essa semente incorruptível. Você tem que aprender a andar nela, se entregar para ela, para você ter uma vida de Deus. Porque se você for ver a vida de Moisés nem usou óculos nem um minuto, não. Ele enxergou até o fim. Com super saúde, ele embarcou com saúde, porque chegou o momento dele ir, porque a missão dele já tinha acabado. Tá? Estão me acompanhando? Então, nós podemos seguir esses grandes exemplos da Bíblia. Eu uso óculos porque é para ficar mais confortável, porque as letras aqui... Mas se eu quiser andar aqui, eu vou fazer um pouco assim... que eu devia de fazer isso, para forçar. Como eu leio muito o dia inteiro, eu ponho para não cansar, porque às vezes vai ficando escuro, quando eu olho assim, meu olho parece estar meio turvo, olhando para lá, de tanto ficar lendo. Então isso aqui dá uma ajudada, mas também se não tiver, eu mando bala assim. Não estou me gabando, é honra e glória para Cristo Jesus, Ele é verdadeiro. O diabo não presta. Ele vem com tudo o que é ruim para a vida das pessoas, principalmente para os cristãos.
para que eles não sejam testemunho da glória de Jesus. Isso aí era lá para o começo da igreja. Agora não, que agora é muito mais. Muito mais. E antes de Jesus chegar, vai ser muito mais do que no dia de Pentecostes e no começo da igreja, tá? Então, o que acontece quando essa semente cresce, que produz fruto? O medo vai embora, cura acontece. Você tem que saber comandar a doença. Você não sabe disso? Não, dá um negocinho, você já vai correndo. Vai lá, porque, ai, tô com medo. Isso pode ser infarto, isso pode ser câncer, isso pode ser, sei lá, não sei o quê. Isso vai ficar cego. Isso... Ai, gente, isso me irrita, sabia? Não dá. A pessoa quer ser doente. Você já viu? Que mente mais estragada? Mente completamente fora com a mente de Deus. Se você não começar a exercitar hoje, o que vai ser o seu futuro? O ano que vem já é futuro também. Vamos melhorar hoje. Cada dia que você melhora, você vai dando longevidade, sequência para a sua vida no futuro. Porque hoje você vive o que você fez ontem. É assim que é. Então, você está pondo segurança no quê? Na aposentadoria, vocês estão vendo, hein, gente? Ele não vai confiar em homens, não. É bom você confiar em Jesus. Confia em Jesus, Ele é a segurança da sua vida. Ele sabe fazer tudo o que é preciso para você. Ele põe na sua vida, faz acontecer. E quando você ora, porque Ele põe para você orar. Porque se você não orar, Ele não faz. Ele põe para você orar e Ele te dá. Ele passa na frente de todos. Mas por quê? Deus um dia falou, eu falei, mas por que como que é isso, Deus? Ele falou, porque você foi a única pessoa que veio orar comigo. Sobre esse assunto eu te dou. Por que você não aprende isso? Estou te dando a dica. Ué, se ninguém está orando, você está orando, é você o primeiro. Você que vai receber. Mas você tem que orar com fé, meu querido. Não é assim, sei lá, ora um dia e larga, né? Porque não veio na hora. Isso não é fé não, tá? Então, gente, complexo de inferioridade, timidez, medo, insegurança, doença aiada, tudo que é coisa ruim, e bababá, pobreza, e não sei o quê. Gente, eu tive que orar para ir nos Estados Unidos 12 anos, e para trazer, inclusive, o pastor dele aqui. Aliás, eu tive que aprender, eu não fui lá, e ninguém falou assim, toma nota aí, como é que você vai receber ele lá. Não. Deus abriu os meus olhos, veja tudo como é que funciona. Eu só lá olhando e entendendo. Agora vocês estão aqui, vocês estão cegos, não enxerga nada. Como é que vai servir a Deus? Não sabe nada, não vê nada, não observa nada. Isso é cegueira espiritual. A pessoa não tem nada de palavra dentro de si. Eu fui lá e enxergava tudo. Enxergava o que era bom e o que não era. Mas o que não era bom nunca me afetou. Porque eu sei ponderar. Porque eu sei o peso da palavra de Deus. Como é? Você tem que saber isso. Entendeu? Sei lá se você entendeu isso, mas tudo bem. Tá? Bom, mas isso tudo não vai acontecer da noite para o dia. Você tem que ser constante. Porque a vida ficou dura, ou não gostei disso, ou não gostei daquilo, para de orar. Ficar empacado, né? Agora vamos retomar daquele tempo que parou. Mas nunca é tarde. Sabe? É sempre tempo. Dá tempo ainda. Porque vai acontecer, tá? Porque nada é de repente com Deus. Leva tempo, porque é que nem a semente que foi plantada, ela está sendo germinada. Está acontecendo uma transformação para acontecer. Então você tem que estar atento na sua vida. Você tem que prestar atenção em você. Você tem que prestar atenção no que você pensa. O que você pensa, o que você fala. Para você se corrigir, buscar a Deus. Senão você não cresce espiritualmente. Você nem está ligando para o seu futuro? Aqui não tem nenhuma criancinha assim de 5 aninhos, né? Gente, a média aqui para cima é de 30, né? Então, o que você está esperando da tua vida? O que você acha? Porque o físico vai morrendo cada dia. O que você quer da sua vida? Você não quer a glória de Deus na sua vida, você tem que mudar lá dentro. O seu modo de ser.
Então, isso tudo aí, timidez, complexo de inferioridade, ou então se exaltar, se gabar para poder ver se... Tá, essas coisas tudo vai embora quando os frutos vêm para a vida. Você fica tranquilo, você não está competindo com ninguém, você está andando com Deus. E fazendo o que Ele está mandando, na obediência. É isso aí, tá? Então, nós vamos crescendo nas emoções, na mente. Essa identidade vai ficando fixada em nós, a identidade de Cristo Jesus. Tá valendo isso? Bom, gente, é um ensino atrás do outro. Só não vai fazer quem não quer. Porque tá tudo aí, tá? Então, com essa imagem de Deus que está dentro de mim, eu estou crescendo. Porque Ele já não pôs no Espírito, que foi perdida quando Adão caiu de Deus. Ele perdeu a imagem. E nós nascemos sem imagem de Deus. Nascemos de novo, a imagem veio de Deus. Então, agora, com esta palavra incorruptível, nascimento novo, nós vamos crescendo de glória em glória, adquirindo essa identidade. Agora aqui, 1 Coríntios capítulo 3, presta atenção nesse aqui. Olha só, o versículo 1, presta atenção nisso que Paulo está falando aqui. Vamos lá, vamos acompanhar isso aqui. Ele diz, eu, porém, irmãos, amém? Ele nos chama de irmãos. Mesmo porque ele está falando aqui com os cristãos lá em Corinto, mas serve para nós. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como... tem 3 categorias aqui, 3 grupos de cristãos. Como a espirituais, não pude. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, existem 3, podemos classificar em 3 grupos os cristãos. Os espirituais, os carnais e os bebês em Cristo. Então, os espirituais, eles estão crescendo. E crescendo espiritualmente. Atenção, igreja. Os espirituais estão crescendo e crescendo. Mas tem o segundo, os cristãos carnais, que ainda vivem na carne, nasceram de novo, mas não estão sendo transformados. Está lá, no raso. Então ele falou, nem dá para pregar, né, para vocês desse nível. Depois tem o terceiro, que é os bebês, que ele fala aqui, crianças em Cristo, tá? Não dá para crescer espiritualmente porque é bebê, né? Bebê não tem como crescer, tá? Então, o segundo grupo, que são os carnais, eles não estão se alimentando com o alimento espiritual, por isso que não cresce. Não está nem aí. Escuta isso aqui, acha que está bom e vai embora, não faz mais nada. Não vai. Você não vai crescer com isso. Porque você imagina, se de uma pregação dessa, nós temos a capacidade de absorver apenas 30% do que é dito. Um ensino profundo, com bastante dicas. Não é nada que você não entenda, mas é muita dica, muita coisa. Então, se as pessoas que são carnais, elas não estão fazendo nada para serem transformadas, porque não estão se alimentando do que é espiritual, tá? Bom, nós todos começamos como carnais e bebês espiritualmente, certo? Porque quando a gente nasceu de novo, nós não entendíamos nada, nós não sabíamos nada e nós éramos bebês espiritualmente. Então, eu com certeza fiz muita coisa na carne sem saber, lá naquele começo, porque faltava também ensino, orientação e assim vai, mas não foi isso que me parou, né? Porque quem quer vai buscando mais e mais, tá? Então, agora, a pessoa que nasce espiritualmente e se torna carnal, ela nunca vai ser transformada. Então, é isso aí. Já nasceu há 30, 40, 50 anos, que aceitou Jesus, vem para a igreja, lá quando acha, faz o que quer na vida, tal, não vai ser transformado. Saber como é que está levando essa vida, como é que vai chegar na presença de Deus com isso. Como é que vai se apresentar, porque ele vai mandar o anjo trazer o livro. Tem gente que já viu, morreu, sei lá, foi para o céu, chegou lá, entrou numa sala assim e o Senhor Jesus falou para um anjo, traz o livro. Mas, sei lá, o tamanho desse lugar que tem livro é o tamanho de uma cidade de São Paulo, vamos dizer. O lugar, a biblioteca. Veio com um livrão desse tamanho, porque você já imaginou tudo que está lá escrito da nossa vida?
sabe? E tem um versículo aqui na Bíblia, e eu sempre oro, Deus, não escreva isso no meu livro, em nome de Jesus. Eu clamo teu sangue, Pai. Eu me arrependo. Então, é bom saber. Porque está tudo lá, viu? Não vai ter desculpa não, gente. Não vai ser agradável. Por isso que lá na 1 João, ele fala que é para nós andarmos no amor. Porque no amor de Deus a gente não tem medo. É lançado fora todo o medo, ou seja, toda esta incapacidade humana que nós vamos adquirindo essa capacidade espiritual. E para nós, então, não ficarmos envergonhados naquele dia diante dele. Então, tem uma coisa aí dizendo, atenção, liga o pino, liga o radar aí, sabe? Que tem um alerta. Quer dizer que vai poder sair envergonhado da presença dele. Tá? Então, nós temos que observar isso aí. Que tipo de pensamento que eu tenho, o que eu falo, para eu não ser criança espiritual e nem bebê, tá? Você está sendo transformado e continua sendo transformado? Você está notando? Porque quando a gente está mudando, a gente nota, a gente sabe. Porque sai de nós. A gente já não faz mais aquilo, não é mais aquilo. Então, você tem que observar isso. Não, é nessa área, então é nessa área que você vai trabalhar todo dia, na sua oração com a palavra, diante de Deus, pedindo para o Espírito Santo. Porque você sabe que, eu queria mudar nessa área, mas não vai. Puxa aí, caí de novo. Não devia, parte carnal. Então, aí você vai trabalhar nessa área. Seja lá qual for, não importa. Deus vai te ajudar, tá? Então, Jesus falou, lembra que Jesus falou assim, que o diabo vem para matar, roubar e destruir em João 10:10. Mas ele disse, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Esta vida em abundância só tem quem anda no Espírito, que é o que eu estou ensinando aqui. Quem anda na carne e é bebê não tem. Vai ficar rastejando aí a vida inteira. Porque é um complemento geral. Não é só dinheiro, gente. Dinheiro ímpio tem, grande coisa. E eu com isso. Não é dinheiro que resolve a vida. É essa presença, esse Deus. Entendeu? A vida do céu aqui na terra. Então é isso daí, tá? Porque Jesus prometeu dar vida em abundância. Então você tem que ir atrás. Romanos 12, veja aí, Romanos 12. Estamos já terminando, viu, gente? Presta atenção. Aguenta a mão aí, porque isso é importante, ter esse ensino aqui, para depois você estudar, sentar lá, vai buscar esse Deus. Então, veja só, versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo. Não ande de acordo com o mundo, com o que ele pensa, com o que ele faz. Aí a sua vizinha faz isso, o seu tio faz aquilo, e a sua cunhada faz aquilo outro, e o não sei quem faz. Você está no meio disso aí, fazendo tudo que eles fazem, que nem são salvos. É isso que ele está falando, não ande nesse pensamento. Cai fora disso. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para agora, atenção, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para saber a vontade de Deus, você não pode se recusar a ser transformado. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você não pode se recusar. Ele não vai falar o que ele quer que você faça, você nunca vai se transformar. Porque para você fazer a vontade dele, você tem que ser transformado. Foi o que eu fiz para ir para os Estados Unidos. Eu tive que sair do meu conforto, da guarda que eu vivia aqui, sair, sabe, daquilo lá, do meu jeito, sem ter que enfrentar batalhas. Você vai fazer o que Deus quer, você vai ter que mudar completamente. Entendeu? Nem se for para carregar a mala do pastor, do missionário. Você vai ter que ser transformado, senão você não vai aguentar. Você vai cair. Você vai ter que ser transformado. Na mente, na alma, na sua personalidade, nas suas atitudes.
Está valendo? Pode ser o que for que Deus vai mandar você fazer. Você vai ter que ser transformado. Porque senão você não aguenta, porque, bem em choque. O diabo com o Espírito Santo. Ah, não, então eu nem quero. Ah, tá bom. Aí eu quis ajudar uma pessoa, porque Deus é assim, ele dá corda para ver se... Ele sabe o fim de tudo, mas depois, na hora que for se apresentar diante dele, não vai poder falar, mas você nem me deu chance. Não precisa falar. Numa fração de segundo nós vamos ver tudo. Fração de segundo. Você vai ver a sua vida inteira, os seus pensamentos, tudo que rolou na sua vida, tudo que passou e você, nem ligou. Você não tomou conhecimento com a sua vida. E agora é o fim. Você que sabe. Por isso precisa ir para a igreja ouvir o evangelho corretamente. Não é ficar escutar a conversa fiada lá na igreja, não. Você tem que saber que céu e inferno existe, um julgamento vai existir e que Deus é bom, soberano, maravilhoso. E numa fração de segundo ele mostra, olha aí o que eu fiz. Para você, você nem tinha Você ficou lá, parado. Marasma. Tá? Então, para aprender esta vontade, vai precisar de renovar a mente. Você vai ter que renovar a sua mente. Se quer servir a Deus, você tem que se renovar. Senão você não vai servir. Escuta o que eu estou falando, você não vai servir. Você pode servir no meio dos religiosos, que é só espada. Sabe? Olho por olho, dente por dente. Atrás da cortina, tá tudo que é podre lá. E é isso que passa para os outros, que está ali na igreja, para a assembleia. Sai todo mundo ferido. Deus não está para fazer. É óbvio que uma hora ou outra acontece uma cura, porque se falou uma palavra e a pessoa foi lá, não está sabendo o rolo que está acontecendo, e abre o coração para a palavra, recebe. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo está lá, direto fazendo obra. Estão acompanhando? Que a obra é carnal, tá? Então, para acontecer essa transformação, você tem que mudar para a sua vida não ser isso. Eu não sei o que Deus quer. É confusa, pessoa confusa. Pessoa confusa não é transformada, não sabe o que Deus quer. Eu sei. Eu tanto soube que eu enfrentei tudo que veio atrás de mim. Porque eu recebi do Senhor. Mas por que eu sou boazinha? Não, gente. Eu paguei o preço para ouvir Deus. É isso aí, eu quero ouvir Deus. Custe quanto custar, eu vou fazer. Porque é Ele que me interessa na vida. Isso é questão do meu ser, do meu íntimo. Agora, e você? O que você está esperando com toda essa palavra que Deus manda aqui? Entendeu? Então, a pessoa fica indecisa. Eu não sei, será que isso é Deus? Será que não é? Vixe, você está longe de Deus. Você está na carne. Você não está no Espírito. Eu não sei se Deus quer. Então, você tem que ficar orando mais até você saber. Porque depois que você pega o embalo, você sabe o canal onde Deus fala e o que é para você fazer. Você faz, não é que é automaticamente, é um fluir. Você sabe que é ou não. Você sabe se pode ou não. Eu sei quando eu posso, quando eu não posso. É muito difícil eu não saber. Porque eu vivo na presença de Deus, eu busco muito esse Deus. Alguma coisa, talvez, mas eu fico mais. Oro mais em línguas, adoro mais, estudo mais a palavra, confesso, e Ele me dá a direção. Então, a pessoa que não sabe não está transformada. Eu não sei se Deus quer, eu não sei agora o que eu vou fazer. Olha que horror. É uma pena não saber, porque vai sofrer. Tomou o caminho errado, não sabe qual é o caminho de Deus, não foi atrás, leva a vida que planejou com a sua cabeça, com você sendo o Deus da sua vida. Então é buraco na certa. Deus não vai abençoar, porque você está fazendo coisa da tua cabeça. Está valendo? Porque você tem que se humilhar diante de Deus, é isso aí. E quando você se humilha diante de Deus, você também espiritualmente se humilha diante daqueles que estão fazendo coisa contra você. Glória a Deus. Está valendo. Né, gente? É pesado? Não, pesado é o pecado. A palavra de Deus não é pesado. É libertação. A palavra de Deus liberta, tá? Então,
Aí a pessoa nunca vai discernir isso que ele falou aqui, ó, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa. Só fez o bem e faz o bem para mim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas não foi assim uma surpresa Deus falar que eu ia lá para a igreja do pastor David. Ele foi trabalhando no meu coração, devagar, para eu ir aceitando. Ele é suave, ele é maravilhoso. Ele foi trabalhando, até eu adquirir o desejo. Quando eu adquiri o desejo, pronto, acabou. Aí as portas se abriram. E eu fui mesmo. Ele me mandou chamar, ficaram me procurando, eu já estava no quarto lá do hotel com a minha mãe, alguém veio lá correndo. O que foi? O pastor David está te chamando. Mas nunca tinha falado com ele, fiquei tremendo. Eu sentava na primeira cadeira, na frente, porque eu queria aprender, eu queria absorver aquilo. Estava lá buscando, para eu não distrair. Aí fomos, eu fui, aí ele veio, gente, ele falava, eu escutava um pouco não, eu fiquei muito assim, sabe, minhas emoções, porque meu Deus, e ele veio falar para eu ir na conferência dele. Eu nunca nem soube que ele tinha igreja, nem que tinha conferência. Pensava que era um evangelista, não sabia nada da vida dele. Falou? Então, Deus, ele prepara primeiro, ele vai te conquistando, te seduzindo devagar. É o amor, nada assim. E foi ruim? Foi nada, foi maravilhoso. Foi demais. Quando eu vi que estava ficando difícil, né, nem falei mais lá dentro de mim, tipo assim. Mas Deus viu, poderia ter o caso, um perigo de eu largar a mão de ir, porque era muita pressão. Aí Deus veio e falou comigo, olha, eu já te dei passagens, já te dei o hotel, dinheiro para o hotel, já te dei jogo de marca novo, e já te dei lugar para comer, comida, material que você precisa comprar para você estudar, e dinheiro de oferta, já te dei tudo. Você vai se você quer. É assim que Deus fala. Ele não força. Quer dizer que naquela hora eu podia desistir. Mas aí eu estava lendo a Bíblia e bem aqui assim estava escrito, não perca as oportunidades quando elas vêm. Eu, sim, Senhor, entendi completamente. Que a palavra de Deus fala. Tá? Então, gente, saber o que Deus quer da sua vida é a glória. Agora, você quer saber o que Deus quer com a tua carne? Você fazer bobagem? Se atropelar e morrer? Espiritualmente? Acabar com você? Não é assim que você vai saber. Tá? Então, quem não sabe está confuso. Está confuso porque não é transformado. Não está tendo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É isso que está faltando. Está valendo? Então, vamos agora em Gálatas 5, 22, 23. Ei, glória a Deus, eu amo esta palavra. Eu agradeço a Deus, meu Pai, pela palavra dele, que é a verdade. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E ela nunca vai falhar, nunca. Ela está selada no céu. Imaginou? É a verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, versículos 22 e 23 de Gálatas, nós vamos terminar, gente, já. Falta mais uma passagem e pronto. Gálatas 5, 22 e 23, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, porque o amor lidera o resto, tá? Tudo o resto está dentro do amor, por isso que ele vem em primeiro lugar. É o amor ágape, o amor de Deus. Como que você vai adquirir amor de Deus? Você vai ficar na presença dele, estudando a Bíblia, né, ouvindo esses ensinos, tudo vai te ajudar muito, vai te ajudar demais. Sabe, anotando como que é isso, ora em línguas, conversa com a palavra, ela te responde, se entrega a esse Deus, mas você precisa de momento para fazer isso. Você tem que largar outras atividades, tem que largar para fazer isso. Tá? E então, em primeiro lugar, é o amor, porque o resto vem na sequência, vem dentro dele, que daí alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não
a lei. Então, essa é a natureza de Deus. Ele é isso aqui. Deus é isso. E isso aí está onde? Dentro de nós. Já está no seu espírito. Agora você vai trabalhar, se você quiser orar, como você queira. Porque orar, gente, é você entrar na presença de Deus. Isso é oração. Você vai pegar a palavra, você vai louvar a Deus, você vai adorar, você vai orar em línguas, você vai confessar a palavra, é tudo isso. Então, isso tudo que é a natureza de Deus está no seu coração, Deus começa a trabalhar com isso, o Espírito Santo, com a palavra, para sair de você, transformando você. A sua conduta, suas atitudes, seus pensamentos. O que você pensa o dia inteiro? Faz aí um esforço para você ficar 1 hora, porque é duro, hein? Porque isso aqui não para de pensar. O que você pensa o dia inteiro? O que você fala o dia inteiro? Escreve um pouco, pra você ver se está alinhado com Deus ou não. Mas nem precisa, né? Se você estiver estudando isso aqui, você já sabe. Quando vem coisa que não presta, você põe fora na hora e você já substitui pela palavra. Mas quem não tem isso lá dentro, não está sendo transformado, não tem condição de fazer isso, tá? Então, não são muitas pessoas que vivem nesses frutos aqui do Espírito, porque não tem, rejeitam a transformação de vida. Nem sabe o que é isso aqui, que ele está falando, nem sabe. Mansidão, domínio próprio, dominar as emoções, precisa. Quando acontecem as coisas, você faz o que com a sua emoção? Pum! É que nem uma mola, que você solta, ela... Então, é isso aí, tá? Então, nós precisamos dessa transformação para nós vivermos com Deus aqui nessa terra, porque aqui é o mundo, onde o diabo impera. Então, nós precisamos dessa transformação para Deus estar conosco. É só assim que Deus está conosco, não, Ele não está. Você vê como que tem tanta coisa que é falsa, né? Parece que é e não é. Ai, Deus está comigo. Mas não tem um fruto desse permanente, operando. Então, como é que Deus está? Não está, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou desclassificando ninguém, nem diminuindo. Eu estou pregando a palavra para que cada um vá se sintonizar, entender o que é a vida espiritual, né? E quando Deus fala, Ele nos toca, tipo assim, coloca um constrangimento em nós para nós nos arrependermos. Tipo, eu não vou querer mais ser isso, eu quero ser o que a Bíblia diz, é o Espírito Santo, tá? Então, só que isso, essa transformação para sair da carne e ser espírito, é uma escolha individual própria. Você é que tem que escolher. Você quer escolher ser carnal, continuar, ou ser espiritual? Você é que vai escolher, não é Deus. Por isso que a soberania de Deus não funciona em tudo. Por Ele, nós seríamos só 100% espiritual, nada de carne. Mas isso vai de cada um. Isso vai de cada um. Então, cada um que vai escolher, tá? Porque uma vez que a gente escolhe ser espiritual, aquilo vai sair de nós para tocar as pessoas. Senão não toca não, porque com carne não toca nada. Tá? Então, tudo que faz é com obra carnal. Você pensa que isso está fluindo e não está. Não está. É que Deus usa até uma pedra, Ele usa mesmo. Um tomate, qualquer coisa. Ele usa. Para ajudar alguém. Mas a própria pessoa não está vivendo aquela bênção. Que Deus mostra o que são aqueles frutos, tá? Então, vamos ver agora o último versículo, que é Jeremias. Capítulo 15. Vamos encerrar. E aí, hein, gente? Tá valendo? E o pessoal de casa, né? Glória a Deus. O Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos essa vida que a Bíblia está nos ensinando. Né? Não é uma vida religiosa, sem fundamento, sem saber o que Deus quer.
e ficar inventando, não dá. Então, Jeremias capítulo 15, veja só o versículo 16. O que é a palavra, como ele descreve o que é a palavra para ele e que isso tem que ser para nós. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus tem que ser a alegria do nosso coração. É isso que traz crescimento. Porque você quer ir todo dia buscar aquilo que é alimento. Você não vai lá na cozinha, na mesa, sei lá, na tua casa comer? Senta lá e fala, eu quero comer. Ou não? Claro que sim. Óbvio. Tem que acontecer isso no espírito. Sabe? A sua alma tem que estar inclinada para isso. Você tem que treinar a sua alma. Fala, eu quero estudar, eu quero aprender mais, eu quero passar mais tempo. Pede para o Espírito Santo. Ora em línguas. E ele vai te encaminhar para isso. Só que quando ele puser, ele vai gritar. Ele não grita, ele é suave. Ele fala muito baixo. E às vezes os tormentos da nossa vida dispersa a voz dele. Mas ele pode, se eu fosse estudar agora, é ele. Ah, não, eu agora, isso aí, sei lá, amanhã, qualquer dia, hoje não. Agora não. Não faça isso. Você está desagradando o Espírito Santo. Deus tem urgência. Tem pessoas morrendo espiritualmente. Que Deus quer usar você para abençoar essas pessoas. Pensa nisso. Então, quando Deus te chamar, aquela vontade, eu podia ler a Bíblia, eu fazer um estudo, acho que eu vou ouvir. Ele vai dar ideias. É ele que está falando. É o Espírito Santo, porque o diabo jamais vai mandar você ler Bíblia, estudar, orar em línguas. Jamais. Isso ele não manda. É o Espírito Santo. E nem brota de você, porque lá algum dia você teve esse desejo. Não, senhor. Você teve desejo para andar para o mundo. Isso era de lá que você era. Agora, quando brota esse desejo, é ele. É o desejo dele pondo em você. Mas você é que vai ter que optar, vai querer ou não. Se você optar que sim, aquilo vai começar a crescer, porque você foi obediente. Presta atenção. E vai e seja obediente. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Porque com o seu esforço, ela nunca vai ser boa como Deus é bom. Não chega aos pés. É impossível. Vai ser uma vida rastejante, de ilusão e de mentira, completamente sem Deus. Mas se você obedecer, você vai experimentar cada dia o melhor de Deus, tá? Então, tem gente que não entende a palavra de Deus. Eu vou ler, já não escutou isso? Eu não entendo. Para você entender melhor, ouça os ensinos que estão aqui à disposição, de graça, para quem quiser. Está na mídia, está no nosso site, gente, a reprise está acontecendo direto. Pegue o ensino, ouça, preste atenção. Quanto mais você ouvir, mais você vai ficar sintonizado. Porque você fica ouvindo o rádio o dia inteiro, ouvindo não sei o quê, conversa de outras pessoas, é o que você está se alimentando. Em vez de você estar se alimentando da palavra de Deus. Televisão você não deve ligar nunca mais. Ver notícia para quê? Que você já viu que deu jeito algum dia? As notícias que eles dão lá são insuportáveis. Você vai dar jeito? Nem você. Agora, deixa Deus dar jeito na sua vida. Desliga aquilo. Você vai ver o que na televisão? Não tem nada que presta, é difícil selecionar alguma coisa. Então, pega um ensino desse, presta atenção, se detenha na palavra de Deus. E isso tudo vai te ajudar para você ser uma pessoa espiritual, que é o que Jesus pagou o preço, para que todos sejamos, em nome de Jesus. Amém? Então, continua orando em línguas. Toda a glória a Jesus. Aleluia. Mononucleose é doença? E dengue, mononucleose e dengue, Jesus. Então vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Eu agradeço. Você tem enviado Jesus para que... Quer aumentar aqui, por favor, meu microfone? Eu agradeço, Senhor. Você tem enviado Jesus para que Ele morresse na cruz com todas as doenças, para nos dar a cura. Pelas chagas de Jesus, todas as enfermidades já foram curadas. Por isso eu repreendo e amaldiçoo essa doença de mononucleose e dengue.
nessa pessoa aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te amaldiçoo, o diabo de dengue e mononucleose. Você sai agora dessa pessoa. Em nome de Jesus. E Pai, que a sua unção de cura seja liberada agora e toque essa vida. E todos que estão com os nomes aqui, sejam agora abençoados, tá? Com a doença, sejam curados. Em nome de Jesus, eu comando agora essa unção de cura para essas pessoas e repreendo a ação do diabo com toda e qualquer doença. Em nome de Jesus, que você pare agora, diabo, e saia desse corpo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós te louvamos por essa cura. Nós te agradecemos por essa cura. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado. E por todas as situações que estão aqui de família, Senhor, pessoas que não são salvas, relacionamentos que foram divisão, né, de família e problemas financeiros, tudo mais. Senhor, que tormentos na mente, que essas pessoas sejam libertas agora. Eu comando agora, Senhor, a tua unção para que essas pessoas sejam libertas. Eu digo, ser curado agora, em nome de Jesus. Ser curado agora de todo esse mal, desse tormento, seja liberto agora. E diabo, você vai sair dessas pessoas agora. Eu digo em nome de Jesus. Eu creio, Deus meu Pai, que a tua unção está agora agindo nos corações de todos aqui presentes, dos que estão na mídia, para serem agora tocados com a tua unção e libertos, sejam curados, que a tua luz, ó Deus, Pai glorioso, entre no lar de todos aqui, para que as trevas saiam, que venham novos tempos para estas famílias, para estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que transformação de vida está acontecendo agora, a partir de agora, eu creio, Senhor, com a tua unção, em nome de Jesus. E eu te louvo, ó Senhor, eu te louvo pela tua palavra que é a verdade. Eu te agradeço, ó Senhor, por você estar operando com o Espírito Santo para que todos tenham entendimento e revelação da sua gloriosa palavra em Cristo Jesus. E agora nós oramos para o nosso país. Pai, abençoa esse país de norte a sul. Mande anjos para abrir uma janela de luz, para que o Evangelho seja anunciado, a luz de Deus, de Jesus Cristo, entre nesse país, em nome de Jesus, e que todas essas trevas sejam dissipadas, estas potestades sejam dissipadas e saiam agora do Brasil, que haja um novo tempo para o nosso país, Pai, em nome do Senhor Jesus, um avivamento da palavra de Deus nas igrejas, onde todos vão andar na verdade, vão levantar desta sonolência espiritual, eu digo em nome de Jesus. É no precioso nome de Jesus. Oramos pelos governantes. Senhor, mande governantes cristãos para o nosso país, para haver uma mudança, Senhor, nesta política, nestas lideranças políticos, social e econômica no nosso país. Vem, Senhor, abençoa o nosso país. Em nome de Jesus. E nós oramos agora para o Oriente Médio. Deus, nosso Pai, abençoa agora Israel, todos os soldados que estão na divisa do país, que sejam protegidos pelos teus anjos e que todos os reféns sejam libertados com vida, em nome de Jesus, e que seja extirpado da terra o Hamas e o Hezbollah, em nome de Jesus. Essa liderança acabe hoje, em nome de Jesus. Abençoe todos os países árabes, Senhor, que todos aceitem Jesus, tenham um encontro com Jesus, sejam salvos, em nome de Jesus. Senhor, eu agora, com essa unção que está aqui, a sua presença, nós oramos para que esse poder, essa presença saia e tome conta deste Alphaville, tome conta deste centro comercial, para que haja paz, Senhor, para que tudo que é treva, tudo que são trevas, saia desse centro comercial, para que hajam mais igrejas, mais evangelho, que todos que trabalham aqui sejam salvos, que não haja confusão aqui, que não haja nada de Satanás aqui dentro desse centro comercial, que seja tirado daqui de vez, em nome de Jesus. Senhor, que seja um local onde as pessoas venham, Senhor, e sintam a sua presença, encontrem com Jesus, sejam salvos, e que o Senhor abençoe todos que têm os seus negócios aqui, que trabalham aqui, sejam protegidos, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para os lares de todos que estão aqui, todos que estão conosco na mídia, onde estiverem,
a cidade, o bairro, o país, o estado, aonde cada um está. Que a tua guarda esteja sobre todas as casas, debaixo do sangue de Jesus, para que nenhuma catástrofe climática atinja nenhuma casa, nenhuma família, em nome de Jesus. Que o teu sangue, Jesus, cubra as escolas onde os filhos e os netos estão estudando, o pessoal de casa, alguém que trabalha nas escolas, que sejam protegidos contra todos os atentados terroristas. E também, Senhor, que o teu sangue esteja no local de trabalho, onde cada um aqui trabalha, para que haja segurança, proteção. E eu quebro qualquer maquinação de Satanás contra os colegas, pessoas, sócios que trabalham junto. Qualquer maquinação eu quebro agora para trazer confusão, destruição, problema nesse trabalho, entre todos os colegas, que haja paz e que haja salvação, em nome de Jesus. Por isso agora, Senhor, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Assim seja, que o Senhor Deus poderoso abençoe sua semana, que vai começar semana que vem, e que você tenha um encontro com Jesus e que tudo fique fácil para você na vida espiritual. Eu oro e Deus está agindo em nome de Jesus. Então até o próximo culto, estou esperando vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e até lá, em nome de Jesus. Amém?